A Deus, eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meu nome é Guilherme e hoje eu quero contar para vocês um pouco da minha história. Antes de eu entrar para contar para vocês um pouco da minha história, eu quero aqui fazer uma oração com você. Antes de eu entrar na oração, peço que você se inscreva nesse canal, deixa o seu like e ativa o sininho da notificação para você receber mais vídeos como esse, de testemunho que possa impactar a tua história. Ore comigo na fé ativada. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, o Senhor, meu Deus, por mais uma vez, por mais uma oportunidade. Estamos aqui, Jesus, perante esse testemunho, apresentando, Pai, para as pessoas somente a verdade, porque hoje a gente não podemos carregar a mentira. Senhor, amplie a mente dessa pessoa e faça ela entender o propósito, porque sabemos que nós estamos passando momentos difíceis, aonde a gente vamos permanecer somente segurando nas tuas mãos. A Bíblia vai dizer que diga ao fraco, porque eu sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quero falar para vocês que na minha infância eu era uma pessoa que fazia muita arte, gostava de ser quem eu era. Mas só que dentro dessa situação, as pessoas sempre queriam me limitar em algo que, de fato, muitas vezes eu gostava de fazer. Uma certa vez, eu estava morando em São Geraldo da Piedade. Uma cena que me chamou a atenção é que isso eu carregava comigo, até eu me converter, mas hoje eu não carrego nada disso dentro do meu coração. Sabemos que a minha mãe e meu pai sempre deu o melhor para a nossa vida. Minha mãe sempre, nunca deixou de cuidar, nunca deixou de dar amor, carinho, respeito. Fez o papel de mãe que era para fazer. Deixou de trabalhar para cuidar da gente, só meu pai que era o provedor, para não deixar a gente na mão das pessoas. Mas chegou um certo tempo para a gente sobressair, né, do lote da minha avó e para ter a nossa própria casa pronta. A minha mãe teve que deslocar do ambiente e ir para a Alemanha trabalhar com meu pai. Ela teve que me deixar morando com a minha tia e com meu tio, que é a Rosilane e o Mauro, que já faleceu, e o meu irmão ficou com a minha avó. E acabou que um certo dia minha mãe, que estava lá na casa da minha avó, ela falou: vou ali em Valadares, mas daqui a pouco eu volto. E nisso ficou uma lembrança na minha mente, que na época o meu tio tinha um Gol quadrado, um verde, e acabou que pelo vidro eu só via a mãozinha da minha mãe dando tchau. Mas se eu soubesse da verdade desde o início, eu iria ficar mais tranquilo. Mas por que eu me perguntava antes o porquê que eles usaram da mentira para fazer o que tinha para fazer. E acabou que eu fiquei com a minha tia e fiquei com, com a minha avó. Eu era uma pessoa que, desde cedo, quando eu pegava para gostar de uma pessoa, eu gostava de verdade. Nunca fui fingido na minha vida. Sempre prezei para falar a verdade. Mas só que o fato deles não ter paciência com uma pessoa imperativa, acabava que eles recorreram a me levar ao psiquiatra, me levar no psicólogo. E eles começaram a me medicar com certo tipo de remédios, na qual eu me sentia uma pessoa mal tomando aquele remédio. Tomava, eu lembro na minha mente, Tegretol, Trofanil e Mipramina. E toda vez que eu tomava aquele remédio me fazia mal. Eles estavam me colocando em um certo momento da minha vida, achava que remédio ia me parar.
Acredito eu que toda vez que quando a gente temos um propósito chamado por Deus, a gente é rejeitado pela família. E todas as vezes, quando as pessoas pegavam para me ensinar o para casa, de escola, ninguém tinha paciência, porque eu era uma pessoa que eu não tinha foco, eu tinha problema de desenvolver o pensamento. E hoje, na vida adulta, eu descobri que eu tenho TDAH. Então, ou seja, naquela época, eu sofri algumas rejeições que eu não gostava. Algumas certas atitudes que meu tio, que morava comigo, fazia comigo, eu não aceitava. Eu me lembro que ele me repreendia com uma vara de ceba que bate no cavalo. E aquele ali me deixava eu mais revoltado. Por que não sentava para conversar? Achava que eu era animal? Você acha que eu vou esconder isso dentro de mim para a vida toda? As pessoas têm que saber o que eu vivi na infância, o que eu vivi na vida da adolescência e na vida adulta. E logo após, quando eu ia para a escola, quando eu via um amigo meu sendo menosprezado, eu bati na pessoa para ver o meu irmão, meu amigo bem, mas ninguém fazia isso nada por mim. Você está entendendo? Então, seja, o que eu aprendo isso comigo? Eu tinha caráter, eu tinha posição, porque eu tinha mentalidade. Antes de eu fazer, eu calculava se ia dar certo ou se ia dar errado. Eu não era aquela pessoa impulsiva. O tempo foi se passando. Eu confesso para vocês que eu pedia às pessoas as coisas para comprar para mim. Acabava que eles não compravam o que eu amava e gostava de brincar, ver as pessoas. Eu via as crianças tendo as coisas e não tinha. Eu confesso para vocês que no armário da minha tia tinha um potinho cheio de dinheiro de nota de 2. Eu pedia, eles não me davam, eu recorria a fazer o que não era para ser feito. Eu comecei a roubar na casa da minha tia. Eu pegava desse dinheiro, toda vez comprava tudo que mais eu gostava. Comprava bolinha de gude, brincava com os meus amigos. Olha o ponto que chegou a conclusão. Na atitude que eu tinha. Eu confesso para vocês que chegou um certo tempo que meus amigos tudo foram para o baile, uma festa da escola, de amigos da minha idade. Meu irmão tinha mais liberdade para fazer as coisas, eu só ficava preso, dopado de remédio. Um certo dia eu esperei minha tia dormir. Eu pulei a janela e fui para o baile. Logo após, quando eu pulei a janela, pulei o muro, a amiga da minha tia estava na porta dela. Ela falou: vou contar para sua tia agora. Você acabou de fazer. Acaba que todas as vezes quando eles tentavam me limitar, mas eu sentia raiva dentro de mim. Eu queria ser uma pessoa normal como todas. Por que eles me rejeitavam? Eu olhava para a sociedade e falava assim: é só eu que me acho essa pessoa que eles estão pensando? Eles falavam que eu era doido, entende? E acaba aquele ali, isso me machucava por dentro, isso me trazia traumas na minha mente, na minha alma. Eu jogava todos os remédios fora. Tudo isso eu passei pelo fato da minha mãe ter deslocado do ambiente dos seus filhos para ir ao trabalho. Lá para a Alemanha, para ficar do lado do meu pai, para dar o que a gente tem hoje, uma casa muito linda e abençoada. Outrora a gente morava numa casa de 3 cômodos. Hoje só o meu quarto era o tamanho da casa que a gente vivia. Eles conquistaram na dificuldade, mas
Hoje a gente pode cantar a alegria que valeu a pena. Aí acabou, irmãos, que às vezes meu irmão me tirava dentro da minha casa para brigar com as pessoas na rua, porque eles não tinham coragem de fazer, mas eu tinha uma pessoa. Eu era corajoso, eu fazia as coisas. E logo no decorrer da história, comecei a me envolver com droga. Comecei a fumar baseado, comecei a fumar cigarro. E logo após, quando eu fui para a cidade, para Belo Horizonte, quando eu desloquei, um exemplo, quando eu saí de Valadares, da minha tia, para ir para Belo Horizonte, quando minha mãe tinha voltado para o Brasil, aí eu retornei para Belo Horizonte. E nisso, quando eu voltei para Belo Horizonte, comecei a ver o mundo, conhecer as coisas. Acredito eu que o mundo lá fora nos oferece coisas que muitas das vezes é enganosa. Comecei a ver as pessoas fumando baseado, cheirando lança. Começou a me despertar a curiosidade. Acabou que eu comecei a me envolver nas drogas. Comecei a envolver muito cedo em relacionamento. Com 14 anos de idade eu já estava vivendo uma vida ativa. Mas nunca vivenciava muito tempo em um relacionamento. Sempre ficava pulando de relacionamento em relacionamento. E quando eu comecei a crescer, eu mentia muito para as pessoas, para me sentir o cara do poder. Mas acaba que, uma hora ou outra, a pessoa descobria a verdade. Eu me frustrava. Eu era usado mesmo pelo inimigo para mentir, para se tornar o dono do poder. Eu sempre tive uma mente empreendedora desde pequeno. Entrei no meu primeiro trabalho como, assim, como ajudante de padeiro. Comecei a fazer pão de queijo. E nisso, quando eu estava na produção no pão de queijo, eu via que todo dia entrava uma pessoa ali para pegar os kits e para revender. Eu peguei na minha mente e falei: se eu estou trabalhando aqui na produção, estou executando o pão de queijo, por que eu não posso fazer o mesmo que ele está fazendo? Aí minha mente já começou a ser empreendedora já desde da adolescência. Ninguém nunca chegou perto de mim e falou: ó, você tem que fazer isso. Eu sempre fui ativo. A minha mente sempre foi acelerada. Eu cheguei pelo patrão e falei: olha, eu trabalho com você aqui com a carteira assinada. O porquê que eu não posso pegar um desses kits e começar a oferecer para minha família, para os meus vizinhos e para as pessoas? O porquê que a gente não pode crescer junto? Aí ele pegou e falou assim: não é ideia má, não, mas eu vou dar uma voto de confiança para você. Peguei 5 paquetes de pão de queijo. Aí acabou que eu comecei a oferecer às pessoas. E as pessoas começaram a fazer pedidos. Sendo que aquele irmão já estava esperando, no meio do caminho, se eu vendia lá para o cliente no meu bairro por 25, dentro do metrô eu vendia por 30, 35 reais. Entende? Então, ou seja, acabava que eu chegava no bairro e falava que, pelo imprevisto, eu vendi para uma pessoa que estava lá dentro, né, do ônibus ou do metrô. Acabou que a minha vida nunca parava. Eu vivia a minha vida, fazia tudo que eu queria, e acabava que eu me feria cada vez mais quando eu ia em caminhos que eu achava que era bom, mas era destruição. Comecei a fazer festa na minha casa, entende? Aí comecei a fazer muita coisa que não agregava. Aí nisso, quando eu comecei a fazer festa na minha casa, comecei a colocar muito revólver dentro do meu guarda-roupa, em cima do meu guarda-roupa. Muitos quilos de droga entravam dentro da minha casa. Teve um dia no meu aniversário, veio 7 camburão da polícia querendo entrar dentro da minha casa. Nesse dia, a polícia encontrou muita droga por lá de fora, prendeu pessoas que estavam armadas. Eles queriam forjar para dentro da minha casa, mas Deus não permitiu que entrasse, senão ia ser em flagrante.
ia pegar pessoas que estavam foragidas da polícia. Muitas pessoas estavam dentro da minha casa. O que eu quero contar para vocês do meu testemunho? Eu era uma pessoa que roubava muito. Confesso para vocês que eu roubei muito. Mas só que hoje eu não levo isso para minha vida. Hoje, para mim, eu olho para o meu passado, é uma superação grande. Porque hoje eu me encontro uma pessoa de exemplo, porque outrora eu era um má exemplo para as pessoas. Eu dei princípio de overdose, 2008, devido a andar com más amizades, eu dei um mau testemunho para minha mãe, eu desonrei a minha mãe, acabou que eu fui alvejado de uma bala de 9 milímetros, sendo que era para um colega, mas foi para mim. Devido tudo por causa da o quê? Da desobediência, da desonra dos pais. O que eu aprendi com isso? A nunca ir contra a palavra do meu pai e da minha mãe. Eu vejo nessa geração de hoje muitos adolescentes autoritários, achando que está com poder, mas vai ter consequência perante a sua plantação que você está fazendo com o seu pai e com a sua mãe. Você vai ter a sua colheita numa hora oportuna. Quando eu estava na mesa, fazendo ali o raio-x, o médico acabou de falar com a minha mãe que eu acabei de nascer de novo. Porque a bala milímetro passou entre o fêmur e a veia artéria. E hoje eu sou um milagre para contar o testemunho aqui para você. Porque se a bala tivesse pegado na veia artéria, não estaria aqui para contar para você esse testemunho. Deus, ele tem milagre para mim e para a tua vida, e você também precisa contar o seu testemunho para as pessoas. Eu confesso para vocês que após, devido de tanta coisa que eu vivenciei, eu tinha uma vida boa. Mas o que eu escolhi fazer, nada disso os meus pais me ensinaram. Consequência de escolhas. A curiosidade mata o gato. Várias vezes eu fui para o centro da cidade para roubar e não conseguia. Deus não permitia. E hoje eu posso contar para vocês tudo o que eu fui no passado. Dei princípio de overdose. Uma certa vez eu cheguei perante um momento da minha vida que eu falei assim: Senhor, se o Senhor tem um projeto na minha vida, me muda de vida. Esse dia eu tinha cheirado muita cocaína, tinha bebido muita cerveja, tinha fumado maconha na celulose, sabe? Esse dia eu estava muito louco. E eu comecei a dar crise de pânico, meu coração acelerou. E ali eu falei: Senhor, se o Senhor tem um plano na minha vida, me muda de vida. E ali por diante, várias coisas aconteceram. Um certo dia eu estava voltando da casa da minha ex-namorada, eu vi meus amigos dentro de uma igreja, eu parei no meio da igreja e cruzei os braços, eu fiquei olhando para a pastora. E a pastora olhou para mim assim, eu era cheio de correntinha, cheio de pulseirinha da Nossa Senhora Aparecida, aquelas correntes, né, de dente de tubarão. Eu fazia pedido antes de colocar na minha vida. E a pastora falou assim: pega a faca, pega a faca. Eu falei: pega a faca? Vai matar eu aqui. Eu já peguei, já queria sair fora. Os obreiros já fechou a porta da igreja. Eu falei: eita, Jesus, agora estreitou para mim. E a pastora já foi já cortando as pulseiras. E toda vez quando a gente faz um pedido, aquelas pulseiras para colocar na nossa vida, foi uma amarração que eu fiz na minha vida. Ela arrancou. Eu apaguei. Quando apaguei, levantei, eu estava leve. Tinha um peso nas minhas costas que eu falei para você, irmão. É estreito. Aí o que acontece? E acabou que depois que isso aconteceu, ela me deu um copo com água ou com óleo ungido, ela me fez tomar no ato profético. Ela falou:
na próxima vez que você for beber, você vai vomitar. E aí vai começar a libertação de Deus sobre a sua vida. Logo após, no outro dia, ia ter festa na minha casa. Eu falei, o quê? No outro dia ia ter festa na minha casa? Ah, essa mulher tá ficando louca. Vou acreditar nisso não. Foi dito e feito, irmãos. No outro dia ia ter festa na minha casa. Eu bebi. Eu comecei a vomitar. Dali por diante foi o quê? Uma libertação acontecendo na minha vida. A minha ex-namorada tentou suicídio. O percurso que quando eu estava no mundão, devido a alguns problemas que ela tinha familiar no seu interior. E acaba que a primeira vez que eu senti a presença do Espírito Santo foi quando eu fui na igreja do São Pedro junto com ela e levei a hóstia. Na hora que eu abaixei o pão assim para dar para o padre, eu comecei a chorar. Meu primeiro contato que eu tive com o Espírito Santo, logo após, depois que aquela pastora falou. Meu pai frequentava a macumba, já foi várias vezes. E várias vezes eu cresci ouvindo a minha mãe falando que eu direi você da macumba, porque você gostava de fazer isso, aquilo e tal. E que teve um dia despertou em mim uma curiosidade de conhecer essa religião do candomblé, a qual o meu ex-sogro era do atabaque, tocava no centro. E teve um dia me deu a curiosidade de ir lá. O primeiro dia que eu fui, eles passavam arrudas, queimando assim, ó, em uma botija preta, parece uma bacinha. E ali, quando eu comecei a inalar aquela arruda, eu comecei a rir. Comecei a rir e não parava. Não sei se um espírito entrou em mim, sei lá. Eu chegava a ver o ambiente assim, começava a rir e não parava, irmãos. Acabou que fui lá, conversei primeiro com, com o espírito preto velho, depois conversei com a entidade do boiadeiro, depois fui para o espírito de Angola. E eu era uma pessoa que sempre tomava bomba na escola. Esse espírito imundo falou comigo, na boca da pessoa que estava manifesta, que eu ia passar de ano. Eu falei, como assim? Que esse camarada está falando isso? Sendo que eu sou só reprovo na escola? E acabou que quando ele falou isso, no ano que eu estava estudando, eu passei. E acabou que outro dia fui para Mata Virgem, na qual todo mundo sentou lá assim, ó. E a mãe dos porcos falou, qual o motivo de você estar aqui? Porque mãe de santo para mim não existe. Santo é Jesus, a mãe dos porcos, né? Porque aí o que acontece? Aí acabou que aquela situação começou a fazer perguntas àquela mulher. Ela perguntou, qual o motivo de você estar aqui? Eu falei, o motivo de eu estar aqui, porque outrora o meu pai vivenciou nessa religião. Hoje eu tenho a curiosidade de saber o que vocês fazem no ocultismo. Então, ali naquele dia, no segundo dia, eu tirei todas as minhas dúvidas que eu tinha. E depois de muita coisa que eu vivenciei antes de aceitar a Jesus, eu vi uma mudança na vida de um amigo meu, na qual o nome dele é Wellison, o vulgo chamado Pica-Pau. Eu vi Jesus na vida dele, eu vi ele transformado. Eu falei, irmão, teria como você me mostrar esse momento que você está vivenciando? Teria como você me apresentar essa felicidade? Porque eu tento ser e não consigo sozinho. Eu busquei ajuda. E acabou que ele me levou para a revisão de vidas da Sara Nossa Terra, a igreja evangélica. Fui para o encontro de 3 dias. Aí nisso, quando eu não sabia falar com Jesus, o meu amigo falou, vai lá naquele campo e joga para fora todas as pessoas que te magoaram. Aí eu comecei a trazer na minha mente, Senhor, eu quero perdoar o fulano de tal, a qual estava em um ambiente de trabalho,
na qual ele estava dando um biscoito para todo mundo. Quando chegou na minha vida, o pacote estava vazio. Me senti rejeitado e gerou uma ferida dentro de mim. E ali, várias vezes, a vida toda, na minha trajetória, sempre fui rejeitado. Sempre fui excluído pelas pessoas, não entendia. E ali eu comecei a perdoar, né, as pessoas que me fizeram mal. O meu irmão, que me chamava de gadernal porque eu tomava remédio. Várias pessoas que me fizeram mal. Entende? O meu tio que me batia. O meu primo que me deu 2 facadas, que era o filho do meu tio, da minha tia. Entende? Então, assim, acabou que eu conheci a Cristo pela vida do meu amigo. E ali, quando eu estava no encontro com Deus, eu comecei a liberar o perdão por todas as pessoas que me fizeram mal. Aí eu fui para o encontro, na hora que estava acontecendo o mover profético, o batismo com o Espírito Santo. E ali eu comecei a, de fato, a entender o propósito. Comecei a ver as minhas pernas tremendo. Eu falei com a liderança, rapaz do céu, tira esse capeta de mim, porque eu já não estou aguentando. Minhas pernas não param de tremer. Eu falei, fica em paz, filho. O Espírito Santo de Deus está te limpando por dentro, tirando a maldade. Eu falei, se tiver capeta, arranca esse capeta de mim. Porque eu não quero ter mais contato mais nenhuma com a mentira. Não quero me se tornar como um poder, como me sentir autoritário. Eu quero ser livre. E ali se tornou palavras proféticas liberadas para a minha vida. Toda empresa que eu entrava, eu prosperava. Mas só que era tanta inveja na minha vida, que a minha vida não andava para frente. E hoje eu vejo que diante de Deus, colocou sobre a minha vida um dom de o quê? De prosperar. Eu posso estar trabalhando em uma área, a minha mentalidade está em outro ambiente. Eu confesso para vocês, irmãos, Deus ele está fazendo uma grande obra na minha vida. Após eu aceitar a Jesus, eu comecei a ir para os montes, a dormir nos montes, buscar poder, buscar revelação, buscar dons espirituais. Dos meus 20 anos a meus 24, eu fui preparado por... Nisso, irmãos, voltando aqui para vocês, contando o meu testemunho, quando eu comecei a ir para os montes, eu comecei, de fato, a buscar poder em Deus, na graça e no conhecimento. Quando Deus começou a liberar os dons proféticos, Deus começou a usar as pessoas para falar, pega a sua bagagem, porque eu vou te levar nas nações. E você será uma bênção, uma tocha no mundo espiritual. Aí acabou que, quando chegou na Alemanha, eu comecei a fazer a obra. Fiquei morando na Alemanha por 8 anos. E hoje estou debaixo de uma promessa com o meu casamento, com os filhos da minha esposa, que são meus filhos. Estou agora também para projetar o meu no ano de 2026. Nada é por acaso. Eu confesso para vocês hoje que a gente estamos vivendo realmente a totalidade da promessa que Deus tem na nossa vida. Quando eu falo para vocês sobre obediência, ela atrai a bênção. Sacrifício, Deus não quer que você faça algo aquilo que você não vive. Deus está falando para você, tem de bom ânimo, porque você vai vencer os dias maus. E através desse testemunho que eu conto para vocês, irmãos, hoje eu vivo tudo que Deus tem para fazer. Em breve nós estamos para abrir uma igreja e Deus está fazendo grandes coisas. Tudo em mérito de obediência, mérito daquilo que Deus ele faz na nossa vida. Deus ele sabe do nosso coração.
Antes para Deus te prosperar, Ele te permitiu você passar pela vergonha, pela escassez e a desonra, para você chegar onde você tem para chegar. Hoje eu vivo um milagre. E em breve vocês vão saber tudo que eu vivenciei em Deus. As experiências. Mas certa vez que após de eu terminar a minha vinda, após eu terminar um namoro, 2019, eu escutei a voz do Senhor falando comigo, que o meu propósito era unido com uma pessoa que tinha a mesma visão, não com a pessoa que eu estava. A pessoa que eu estava não tinha propósito, de mentalidade, de fazer o que eu faço. Escutei a voz do Senhor como uma voz de trovão. Acabou que depois, quando eu ouvi a voz do Senhor para falar comigo, eu cheguei diante dela e terminei o que tinha para fazer. Uma certa vez também, que quando eu estava no meu início do meu ministério, estava afastado, eu fui para o carnaval de Belo Horizonte, no bairro Savassi. E ali eu estava muito louco, irmãos. E ali comecei a escutar uma voz falando: prega do meu nome, prega que eu estou voltando. Quando a gente tem uma chamada, pode estar em qualquer situação da sua vida, Deus te usa para ser solução na vida de muitas pessoas. E acabou que Deus começou a me levar a uma situação de turma, que eu comecei a falar que Jesus estava voltando, que tinha um plano de salvação para aquele povo. O povo estava tudo se drogando, bebendo. E antes de eu começar a anunciar, comecei a passar mal, comecei a relutar com aquela voz que estava falando comigo. E acabou que eu tinha que fazer o que Deus me chamou para fazer. Deus tem grandes obras para fazer na minha e na tua vida. Deus nos chamou para que nós sejamos uma trombeta, possamos marcar gerações, mudar vidas. Deus está te chamando para você não desanimar. Lembrando que uma certa vez eu estava na Alemanha com muita dor no estômago. Deus me curou de 3 tumores no estômago. O anjo do Senhor me visitou. Eu estava de oração. 3 dias direto o anjo me visitou. No 4º dia eu não tinha mais dores. Fiquei mais de 1 mês com dor no estômago. Eu vivo um milagre através da oração. Mas certa vez eu estava sentindo dor na coluna. Veio uma mão quente, tocou sobre mim. Eu não tive mais esta dor, porque a mão do Senhor estabeleceu sobre mim. E você também precisa viver milagre. Você precisa também viver o extraordinário através da oração.